Programa independente, todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Para você que acompanha a programação da TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta com mais um programa Emparedado. E hoje, convidado, nós estamos aqui com o vereador Vinícius Ugnei, do PP. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui podendo conversar com a nossa população cuiabana e matogrossense. Nós estamos aqui também com a nossa bancada feminina, né? Antoniele, que é aí do site Ponto na Curva, né? Que está sempre aqui conosco nas segundas-feiras. Seja bem-vinda. Boa noite, Cris. Boa noite a Elisângela, que está hoje aqui com a gente também. E boa noite, vereador. Espero que goste do programa e atenda os anseios da população nessas respostas. Claro. Seja bem-vinda também, Elis que começou a compor a partir desde o mês passado, né? Aí alguns quadros, tanto do programa Confronto, como aqui agora no programa Emparedado. Seja bem-vinda a mais um programa conosco. Obrigada pelo convite, Cris. Obrigada, Antoniela, por estar fazendo parte aqui com vocês. E boa noite também, vereador Vinícius. Nós estamos aí também trabalhando junto lá na Câmara Municipal. Que o senhor fique à vontade aí para responder à população. Muito obrigado. Bom, vereador, assim, muita satisfação para a gente poder recebê-lo aí, até porque a gente chega ao final, né, do ano, então é sempre bom até para fazer um balanço de tudo isso. Eu creio que as colegas também, a gente vai perguntando um pouco sobre o mandato, né, sobre algumas ações políticas de um modo geral, mas assim, para a gente começar, queria que você se apresentasse, né? Vinícius, né, vereador, hoje pelo PP, mas tem uma trajetória inicial, que inclusive acho que inicia, né, com seu pai, mas assim, que você se apresente, né, para a população e fale um pouco aí, né, de quem é o Vinícius, qual é o trabalho de modo geral que ele desempenha, né, qual que é a sua linha de trabalho, para que o telespectador que esteja em casa, né, e aqueles que também nos acompanham nas redes sociais possam identificá-lo, né, melhor e conhecê-lo melhor. Claro, uma oportunidade, né, de apresentar o nosso mandato à população cuiabana. Eu sou Vinícius Ugnei, estou no meu primeiro mandato de vereador, sou o vereador hoje mais novo da Casa de Leis Municipal, estou com 29 anos e a gente vem sim de uma sequência de trabalho de família, né? Tive meu bisavô, deputado estadual por 5 mandatos, o Clóvis Ugnei, aí logo posteriormente meu pai, vereador Clovito, que teve aí 3 mandatos na capital, e agora nós estamos aí continuando esse trabalho, né? Um trabalho, graças a Deus, né, sem nada de mal que abone a nossa família, um trabalho lindo, um trabalho que a gente volta a população que mais precisa, né? Nós somos eleitos para isso, para atender e trazer um conforto maior para a nossa população que tanto precisa do poder público municipal. E a gente tem grandes atuações. Né, no começo do mandato, tive a oportunidade de fazer parte da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro na pasta de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Na passada eu fui secretário adjunto do Mauro Mendes também, nessa mesma pasta, então a gente tive essa oportunidade de aceitar essa missão. Acredito que foi um chamado de Deus e conseguimos fazer grandes coisas, né? E aí posteriormente voltei para a Câmara Municipal. Muitas pessoas perguntaram, mas vereador, você foi eleito a primeira vez, por que você já foi para secretário e fica aquela coisa no ar, né? Eu acreditei que fosse um chamado de Deus para a gente poder executar, né? Porque o poder executivo você consegue executar e entregar resultados ao município de Cuiabá. E aí, pelo legislativo, a gente consegue fazer as legislações, fiscalizar, cobrar o secretário, cobrar o prefeito, né? E com isso a gente tive uma grande oportunidade para atender a parte da agricultura familiar, que estava meio abandonada. Tivemos aí também a parte do desenvolvimento econômico de Cuiabá, onde conseguimos aí atrair uma grande empresa para o nosso município. Fazia muito tempo que o município não incentivava
atração de emprego, né, atração de empresas para gerar emprego e renda, né, e também na parte do emprego e renda nós também atuamos muito forte na parte dos nossos ambulantes de rua, né, conseguimos setorizar, conseguimos organizar aquela classe e que nunca em nenhuma gestão foi entregue o termo de permissão de uso de solo, e nessa gestão a gente conseguiu entregar o 001 termo de permissão de uso para aqueles ambulantes aí do centro, ambulantes da nossa capital poderem trabalhar tranquilamente. E assim, volto para a Câmara Municipal, voltando nossas ações legislativas, conseguimos a vitória juntamente com o nosso presidente Misael Galvão, e estou hoje como vice-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, onde estamos aí fazendo um grande trabalho voltado à nossa população da nossa querida Cuiabá, e com certeza o ano de 2020 teremos várias outras ações aqui. Ok. Antonielli. Vereador, eu já quero entrar na questão do processo hoje de cassação, né, do vereador Abílio. O senhor integra a comissão de ética e eu queria que o senhor falasse de como é que se deu e como é que está esse processo. O relatório deve ser apresentado essa semana, antes do recesso, a Câmara vota isso, há a possibilidade de cassação. Como é que está essa discussão lá dentro? Eu sei que às vezes o senhor não pode dar muitos detalhes de como, por ser membro, né, integrante, mas em linhas gerais, o que o senhor pode falar para a gente desse trabalho que está sendo feito? Isso, é um processo muito delicado, né? Até porque também foi feito em sigilo, né? Tem muitas questões que foram debatidas ali dentro da comissão e o sistema foi feito em sigilo, e com isso, como você mesmo disse, a gente não pode trazer muitas informações, mas já foi feito as oitivas, graças a Deus ocorreu muito tranquilamente, dentro de uma linha de raciocínio, de trabalho, ouvindo ambas as partes, né, deixando para que essas partes pudessem esclarecer os fatos, e com isso se termina as oitivas. Aí o processo vai para a CCJ primeiro, a CCJ tem o prazo de dar o parecer, posteriormente ele volta para o relator para poder fazer ali o relatório, e aí sim entregue à presidência da Câmara para poder mandar para plenário. Então a gente está esperando, tem os prazos regimentais da Casa de Leis, e eu particularmente não sei ali te dizer se vai ser essa semana ou não. Eu acredito que o prazo ainda é um pouco longo ainda para poder, ainda mais um processo de cassação, precisa de tempo mesmo para as pessoas poderem analisar corretamente, porque é um vereador foi eleito, né, pelo voto popular, independente do que ele como pessoa fez ou deixou de fazer, mas a gente precisa ter muita cautela, muita tranquilidade nesse momento de turbulência que a Câmara está passando, para que possa dar toda a transparência necessária e um resultado agradável aí para todas as partes, e que com o relatório do nosso vereador amigo Ricardo Salles seja bem feito, né, bem instrumentalizado, para não ter nenhum tipo de erro e alguma coisa nesse sentido que possa prejudicar ou não ali o vereador que está sendo acusado. Mas você acredita que seja antes do recesso? A Câmara entra de recesso quando? E retorna quando? Então, nós ainda estamos esperando a votação da LOA, né? Nós estamos aí até sexta-feira nessa missão. Creio que, se Deus quiser, até sexta-feira será votado, mas primeiramente a gente precisa votar ali, tem a parte um projeto da administração lá que o prefeito Emanuel Pinheiro mandou para a Câmara, né, a reestruturação da prefeitura. Então, primeiro precisa ser votado esse processo para que depois a gente possa votar a LOA. Então, a gente está esperando que possa finalizar até essa próxima sexta-feira, né? Mas se não, a gente vai estar à disposição aí na próxima semana e pronto para poder tocar o barco até a hora que a gente conseguir fazer a votação e entregar a LOA e essa reforma administrativa do prefeito também. Feliz. Ok, maravilha. Quando a gente vê o vereador Vinícius, é impossível não lembrar do vereador Clovito, e a gente lembra de algumas frases memoráveis aí do vereador Clovito, que sempre falava em plenário: quem tem rabo de palha tem que tomar cuidado na hora de pular fogueira. Era uma frase que sempre efervescia muito lá, principalmente o pessoal da imprensa. Ele sempre falava: eu não tenho rabo preso. Uma das outras frases que marcou muito, estava lá entre os jornalistas perguntando, é que ele sempre falava: o meu livro de cabeceira é o regimento interno da Câmara e a Bíblia.
tirando com base o que você acompanhou o seu pai no parlamento, como é que você acredita que seria o posicionamento dele diante de tantas polêmicas, essas eminências de cassação, essas pontuações feitas em plenário? A gente já observa que o senhor tem um pulso firme lá dentro também, mas como o senhor acredita que seria o posicionamento dele e o que o senhor trouxe de experiência para lidar com todas essas ações e essas situações? Olha, muito louvável, muito obrigado por lembrar. Ele era bem populista, né? Tinha algumas frases muito bacanas. Nem em cima de mim, nem avião. Agora que ele passa, a gente sai de lado. Também era uma das frases que ele falava. E assim, eu acredito que ele sempre foi um vereador atuante, combatente, né? Naquilo que ele achava que seria ideal para Cuiabá. Assim como eu também sou. Naquilo que eu acho que Cuiabá tem que ter o meu apoio, sempre terá. A prefeitura sempre terá o meu apoio. E aquilo que às vezes eu acredito que não possa ser uma coisa legal, eu também tenho a tranquilidade em votar ou me posicionar diferente. Mas ele sempre foi um vereador de conciliação, né? Ele trabalhava nesse sentido de conversar, de ajudar, dialogar, né? Eu acompanhei muito ali o processo do vereador Ralph Leite, né? Que teve a perca do seu mandato, né? Naquele momento, meu pai foi um dos vereadores que votou contra a cassação. Tanto é que no final da legislatura, ele estava correto no raciocínio dele, né? Então, ele voltou para a Câmara Municipal depois de quase finalizando o mandato, né? Na parte do João Emanuel, ele não se encontrava, ele estava doente, estava em São Paulo fazendo tratamento, e aí ele não pôde estar presente para poder, mas sempre antes, né? Que foi um processo meio longo também, a gente acompanhou e ele sempre tentando ajudar da melhor forma, né? Mas é aquela coisa, a gente não... são vários processos diferentes, a gente não tem como se dizer um parecer, até porque ele já não se encontra mais aqui entre a gente, mas não tem como eu dizer assim, se ele iria votar a favor ou iria votar contra, né? Porque daí vai muito da atuação ali dentro do plenário, então tem coisas nos debates acalorados, pode ser... Depende muito de situações, né? Então eu gostaria muito de deixar, né, essa mensagem que enquanto eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, a gente viu ali os posicionamentos dele e deixou muito bem claro sempre para a população qual era e sempre lutando aí para trazer a tranquilidade, a harmonia dentro do Parlamento cuiabano. Vereador, eu queria entrar na questão da denúncia que foi feita com relação ao vereador Velaton sobre a apropriação da VI em relação ao chefe de gabinete dele, né? Nós fizemos um levantamento e parece que esse processo ele está aí no Ministério Público e ele está em andamento, né? Uma investigação acerca disso. Porque, se eu não me engano, para além das redes sociais, que foi à época falado até pelo relator, né? Assim, havia uma denúncia, né? Havia um documento registrado em cartório pelo chefe de gabinete, né? Dizendo que ele precisava fazer esses repasses, enfim. O senhor esteve, então, nesse momento como presidente da Comissão de Ética, acho que o vereador Macrian foi quem foi o relator, né? E, a priori, foi uma denúncia arquivada, né? Sim. Arquivada, acho que até por unanimidade por essa comissão. No entanto, né, houve aí uma coincidência, né? Que parece-me que o vereador Toninho de Souza esteve na Assembleia Legislativa, né, ocupando o espaço no momento em que um outro parlamentar estava afastado, e em tempo, assim, um dia antes dele voltar, né, para a Câmara, esse processo havia sido rapidamente arquivado, né, assim, até porque algumas pessoas imaginariam que o Toninho poderia ter uma outra postura de investigação em relação a isso, e acredita-se que rapidamente, quando o Toninho anuncia sua vinda, nesse mesmo dia, essa comissão arquiva o processo. Então, fala um pouco para a gente, vereador, assim, do que foi isso, o que foi esse movimento, por que desse arquivamento, né? Como que está esse processo no Ministério Público? Isso não é suficiente para a Câmara debater mais isso, trazer essa discussão à baila? Então, naquele momento, eu presidia a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Cuiabá e recebemos essa denúncia, olhamos com cuidado, igual estamos fazendo esse trabalho agora, e lá vimos que não tinha muito embasamento para que pudesse dar sequência no processo. E aí foi debatido entre os membros,
passamos a relatoria do vereador Macrian e, coincidentemente ou não, mas foi arquivado por falta de robustez no processo, né? A gente sabe que tinha um processo correndo lá no Ministério Público, mas a denúncia em si, ela era muito frágil para a gente abrir qualquer investigação em cima de um processo. E eu tenho a tranquilidade também de ter feito a parte da presidência. Eu acredito que não teve nenhuma rapidez no processo, não teve nenhuma irregularidade dentro do processo, um processo administrativo da casa. A gente conduziu muito bem a comissão e pontuamos nesse sentido. E lá no Ministério Público, se ele tiver algo a pagar, tenho certeza que ele irá, né, responder na questão judiciária. Então, dentro da comissão, foi feito um trabalho tranquilo, razoável, olhamos, analisamos as denúncias que estavam ali e vimos que não tinha muita robustez para que abrisse um processo contra um vereador de mandato. Então, nesse caso, foi uma coincidência ele ser arquivado um dia antes do retorno do presidente, né, em tese que era o Toninho. Eu não me lembro a data certa, foi ou se foi um dia antes ou no mesmo dia que ele voltaria, mas aí o processo já estava andando, né? Uhum. E aí, independente se ele tivesse voltado naquele momento, como eu era o presidente no caso, eu teria que continuar e o relator já seria mesmo quem a gente tinha designado no momento. Então, normalmente, se ele tivesse voltado e assumido a comissão, ele teria que, porque o processo já tinha finalizado, então acredito que ele também teria a mesma postura que nós naquele momento. Ok. Toniele? Vereador, eu queria entrar no outro caso também, que é bastante polêmico, que tem dado o que falar esses últimos dias, é a questão da reunião na casa do vereador Juca do Guaraná, de uma suposta denúncia de compra até de votos, né, para essa cassação do vereador Abílio. E agora, recentemente, ele vem à imprensa e também anuncia que talvez ele tenha sido vítima de uma armação. E isso faz com que aumente assim, as especulações da Câmara de Cuiabá como Casa dos Horrores, né, que sempre teve uma imagem assim, nesse sentido desgastada. E essas coisas voltam à tona e traz até na imprensa, o pessoal comenta. Eu queria ver como que você avalia essa questão e como que fica a imagem da Câmara de Cuiabá na visão do senhor. Olha, primeiro que eu acredito que é muito ruim, né? A Câmara em si, ela não taxa isso, né, como a Câmara Casa dos Horrores, né? A Câmara Municipal de Cuiabá é um poder legislativo, é o segundo poder do município de Cuiabá, então eu, já de antemão, eu acredito que é um desrespeito à população, não só aos vereadores que estão ali dentro, mas sim à população que colocou a gente ali. Então, esse nome, né, que já vem há anos sendo massacrado, né, na mídia da nossa Cuiabá, é muito triste de ver. Esse é o primeiro passo, assim, porque nós, vereadores, temos grandes projetos, né? Trabalhamos e muitas das vezes a gente não vai nem para casa, não dá nem tempo de almoçar, porque a gente tem uma certa agenda para correr. Hoje mesmo eu passei o dia inteiro fora de casa, estou aqui cumprindo nossa agenda, trabalhando para a nossa Cuiabá, trabalhando para o povo de Cuiabá. Então eu acredito que esse nome, eu acho que já teríamos que ter ultrapassado. São coisas e coisas, são momentos, tem brigas dentro do legislativo, isso é normal em qualquer parlamento, e a gente sabe que várias ideias que são debatidas. Então a gente tem que respeitar, né, o momento de cada um, falar, discutir, debater. E assim, a gente está ali para trabalhar para a nossa população, para as pessoas que nos colocaram ali. Então eu acredito que desta forma eu tenho essa tranquilidade, onde eu vou, às vezes tem gente que tem medo de falar que é política, eu não tenho, igual meu pai sempre falava, quem tem rabo de palha não pula fogueira, eu pulo, danço em cima porque não vai queimar a bunda, né? Porque a gente tem uma postura, graças a Deus, uma criação, uma família muito boa. E assim, eu tenho orgulho de estar ali nessa Casa de Leis, representando o povo, e assim espero poder trazer grandes resultados para a nossa capital. E em relação à questão do vereador da casa do nosso amigo Juca do Guaraná, isso é uma coisa assim, eu nem estava presente no momento, né? Foi uma confraternização que ele fez e faz ali na casa dele. Eu, como amigo dele, também já fui algumas vezes lá fazer um churrasquinho, conversar fiado, isso é normal, né?
todo mundo faz, todo mundo confraterniza, ainda mais agora, neste final de ano, tem várias e várias confraternizações, que é um momento onde reúne os amigos, aquela pessoa que você tem uma intimidade de poder levar para sua casa. Então, a gente não tem muito o que dizer assim, sobre se ele é vítima ou não. Ele até usou a tribuna, pediu desculpa ao vereador Juca do Guaraná, atitude muito honrosa dele ver que nos momentos de discussões da casa há uma falha de usar a família do companheiro. Eu acho que a família da gente tem que ser preservada sempre. Então, eu acho que a minha postura sempre foi essa de tranquilidade e dizer que não tem assim como eu estar opinando, até porque eu não estava presente no momento, e eu tenho certeza que não tem nada que desabone nosso amigo vereador Juca do Guaraná e os outros vereadores que estavam lá também presentes. Eles... Okay. Vereador, o senhor já esteve como secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico aqui em Cuiabá, agora está como vereador e também presidente da Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal, Agrário e de Regularização Fundiária. Eu gostaria de perguntar para o senhor como é que se deu a regulamentação dos vendedores ambulantes e se sanou toda aquela fleuma que muitos foram retirados das ruas, muitos não conseguiram uma recolocação, se isso aí já foi resolvido e como foi encarado pelos vendedores ambulantes essa regulamentação que ocorreu. Olha, foi um trabalho que começou lá em 2018, né? Primeiramente a gente foi em campo com uma equipe. Já fizemos um núcleo dentro da secretaria, com várias secretarias, porque antigamente a pessoa entrava com um pedido de venda de ambulante na secretaria e aí chegava o processo na Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento, dali você encaminhava para as outras e até voltar, tinha processo lá que nem tinha anos lá e não tinha uma resposta. Então, naquele momento, a gente pensou, né, e levei a proposta para o prefeito Emanuel Pinheiro e de antemão ele aceitou e falou que seria muito importante para o nosso município, deu todo o aval para que a gente pudesse fazer esse núcleo, trazer essas secretarias envolvidas e saímos em campo para fazer ali o levantamento nas avenidas principais, né, primeiramente e logo posteriormente ir para os bairros. E conseguimos achar mais de 550 pontos, se eu não me engano, na época, que a pessoa que viria à secretaria pedir a permissão, ela já poderia sair direto com o termo, se fosse dentro dos pontos que já estaria pré-aprovado pelo município. E com isso a gente saiu andando, foi buscando essas pessoas, trazendo para dentro, conversando, né, mostrando que iria ter esse processo todo e graças a Deus a gente conseguiu. E aí já hoje com a nova secretária que está na pasta, conseguimos entregar. Eu acompanhei de perto para poder ver como é que estava sendo o processo e foi entregue mais de 200 e não lembro o restante, com 200 e alguma coisa nessa primeira leva de termo de permissão de uso. Então, muitos ambulantes que não tinham essa tranquilidade hoje já têm essa tranquilidade e agora é um processo tranquilo, a pessoa vai, busca a secretaria e já sai ali dentro daquele ponto pré-aprovado pela prefeitura, ela já sai e começa a trabalhar tranquilamente com o seu termo, com o seu adesivinho no carrinho, que a gente criou um modelo de adesivo para o fiscal passar e olhar rapidamente que aquele carrinho de comida é autorizado pelo município. Isso veio e muito, eles amaram isso, graças a Deus conseguimos entregar. Qualificamos eles também na parte do empreendedorismo, demos alguns cursos, né, pelo Sebrae. Foi muito, muito bacana, foi muito aproveitoso para a nossa querida Cuiabá. Ok, vereadora, a gente vai para um breve intervalo, passou bem rápido, né? Aqui, bastante informação, Cuiabá. Então, para você que está em casa ou está nas nossas redes sociais, continue nos acompanhando. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta aí com o vereador Vinícius Guinei. Estava estudando para concurso e aí eu fui até uma psiquiatra e aí foi quando eu acabei descobrindo a dislexia. Compreender coisas que são
simples para aqueles que não têm dislexia, para eles é um sacrifício muito grande. Quando eu comecei a investigar o porquê que a minha filha não conseguia ler e escrever, que eu cheguei até a Associação Brasileira em São Paulo, aí eu descobri o que era dislexia. Nós recebemos um pedido da Assembleia Legislativa solicitando que nós contemplássemos no edital o atendimento especial das pessoas com dislexia. Foi graças ao olhar dessa Casa de Leis aqui no Mato Grosso que o nosso trabalho realmente se concretizou. Olá amigos, eu sou Crispim Neto e tenho um encontro marcado com vocês de segunda a sexta-feira ao 12h10, trazendo tudo o que acontece no estado, no Brasil e no mundo. Jornalismo com credibilidade, responsabilidade e imparcialidade você encontra aqui. Jornal da Gazeta MT, de segunda a sexta-feira, 12h10, na TV Gazeta, canal 19.1. O governo restaura a rodovia de Campo Verde a Jaciara. Estamos consertando o nosso estado. Você não se lembra da sua primeira casa. Tudo bem, fazemos a segunda ser inesquecível. Ávida Construtora. Assim como a deusa da justiça, a imparcialidade é a nossa pauta. Liberdade de expressão, levando informação e conhecimento dos fatos, voltada à comunidade jurídica. Ponto na Curva, o portal que é referência em notícias jurídicas em Mato Grosso. Notícias em primeira mão e com documentos na íntegra, só no Ponto na Curva. Panorama de diversos ramos do direito, entrevistas, opiniões e coberturas de julgamentos de repercussão, além de petições iniciais, denúncias, pareceres, sentenças, recursos, acórdãos e outros inerentes ao mundo jurídico. pontonacurva.com.br, o seu portal de notícias jurídicas. Acesse e fique conectado com a verdade. Onde o senhor encontra um vereador? No gabinete. Na Câmara? Lá no bairro mesmo. E você aí, sabe? Se liga, cidadão! Os vereadores são os políticos mais próximos da gente e você pode vir à Câmara acompanhar o trabalho deles durante as sessões ordinárias, solenes e também nas audiências públicas. Dê uma olhadinha na programação no site e venha conferir de perto o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá. Você presente. O Natal Mágico finalmente chegou ao Shopping Popular. Com isso, você também poderá aproveitar a magia natalina. Venha para o Shopping Popular, aqui você encontra celular, fone de ouvido, acessórios para celular e muito mais. Shopping Popular, todo mundo gosta. Voltamos então agora aí com o segundo bloco do programa Emparedado, né? Hoje aqui com o vereador Vinícius Ugnei, do PP. E já falando, né, novamente que ele é do PP, vamos falar sobre esse partido que tem 4 vereadores hoje na Câmara. É um partido muito bem contemplado, inclusive dentro da base estrutural hoje das secretarias do prefeito, né? Conta com 3 secretários, inclusive pastas muito importantes dentro da secretaria. O líder do governo é do PP também, que é o vereador Luiz Cláudio. O senhor também, né, quando esteve como secretário, logo que saiu da secretaria também indicou, né, o Gilberto. O Gilberto veio com uma indicação, né, assim, do vereador Vinícius, né, dentro desse processo, dentro do PP, ainda que a gente sabe que o PP sempre que fez aí suas indicações foi dentro de uma boa relação com esse coletivo, né. Desses 4 vereadores, né, nós temos aí o Diego, que acho que declaradamente é oposição hoje ao prefeito Emanuel Pinheiro, e tem-se muita discussão, né, de que hoje os 3, né, o Orivaldo, né, você, o próprio Luiz Cláudio, que é até líder do governo, né, tem aí, né, um alinhamento hoje com o prefeito. Há discussões hoje sobre as eleições de 2020, como que o PP vai ficar em 2020.
A priori o Neri fez uma fala no sentido de que de repente o PP procuraria um quadro, mas parece que a base de Cuiabá, inclusive o presidente municipal aqui, que é o Paulo, né, alinha pelo... Oi? Vanderlúcio, desculpa. O Vanderlúcio, né, como presidente do diretório municipal, diretório eleito, né, vem caminhando, né, com a conversa de que o PP deve, né, ou pode, tem grandes chances de caminhar com o Emanuel Pinheiro. Inclusive no evento que teve do MDB, né, há pouco tempo atrás, esteve ali a presença, a liderança, né, do PP Cuiabá, falando aí sobre a possibilidade de também ser um desses 14 partidos que Emanuel Pinheiro, né, cita como sendo aí partidos aliados para um possível pleito de 2020, caso ele vá para a reeleição. Né, então eu pergunto agora para o vereador Vinícius, né, qual que é essa leitura que o vereador Vinícius tem, né, como que o PP está pensando as eleições de 2020, haja vista, né, hoje está na base aí da prefeitura, tem amplos espaços dentro da prefeitura, né, tem acho que uma confiança com esse grupo e ao mesmo tempo, né, como que tá os movimentos em relação a isso e como que o vereador Vinícius Guinei, você pensa sobre essas eleições de 2020 e os apoios que devem ser construídos. Claro, o Partido Progressista em 2016, né, teve grande participação, grande empenho na campanha do prefeito Emanuel Pinheiro, né, naquele momento o partido está junto ainda hoje, né, lutando e conseguiu ali a vitória do prefeito Emanuel Pinheiro e mais 3 vereadores no momento, né, fomos eleitos eu, o vereador Paulo Araújo e o vereador Diego Guimarães. E aí, como o Partido Progressista teve um grande empenho nas eleições do prefeito Emanuel Pinheiro, o nosso deputado hoje eleito, Neri Geller, também veio de Brasília com o maior gás, né, para trabalhar e ajudar na campanha do prefeito. Foi um grande peso também, né, de reforço naquele momento que o prefeito estava precisando. E dali surgiram oportunidades para o partido fazer as indicações, né, na gestão Emanuel Pinheiro. E tivemos aí a contemplação da secretaria na qual eu fiz parte, né, no primeiro momento. Posteriormente tem a secretaria do secretário Vanderlúcio, né, o secretário de obras, e o nosso amigo e companheiro Chico Volo, que é da Cultura, Esporte e Turismo. Então, com isso, né, o Partido Progressista teve um grande avanço, tem um grande desempenho juntamente com o prefeito Emanuel Pinheiro em ajudar, né? Nós temos que ajudar. Eu, Vinícius, vereador Vinícius, fui da gestão, a gente sabe como que funciona a parte burocrática da gestão, a gente sabe que nem todo mundo consegue entregar tudo aquilo que tem vontade, né? Então, estou lá na Câmara ajudando dentro daquilo, igual eu falei no bloco passado, dentro do que for possível, do que eu entender que é para ajudar a nossa Cuiabá. O prefeito Emanuel Pinheiro sabe que pode contar comigo e aquilo que eu achar, que eu não entender que seja, né, razoável aí para Cuiabá, eu tenho o meu posicionamento e sempre vou ter, independente de qualquer, né, atitude ou qualquer forma de trabalho que a gente venha a desempenhar. Mas eu tenho a tranquilidade e sei que o prefeito também jamais vai mandar algum projeto que vem de encontro ao contrário àquilo que a população cuiabana tem em mente, né? E a gente está ali para somar. Eu sou um vereador que eu vou atrás, converso com os secretários, tento resolver os problemas dos bairros, a gente faz muita indicação, a gente corre atrás. Por exemplo, uma indicação muito legal que a gente fez durante a Câmara, que eu já estava na Câmara, foi uma indicação do balanço para portadores de deficiência, né? Hoje a Prefeitura está já fazendo essas colocações nas praças novas que o prefeito tem entregue a Cuiabá. Então a gente está sempre ajudando. E claro, em 2020 é a nossa reeleição, sou pré-candidato a vereador natural, vou à disputa novamente, né? E preciso primeiro saber se o prefeito Emanuel Pinheiro vai ser candidato ou não, né? Ele precisa, né, deixar disposto isso a falar para a população, falar para nós que estamos ali eleitos já hoje, para que a gente possa, né, tomar alguma decisão. Se ele vier para a candidatura, o partido já está dentro do governo, creio que possivelmente, se ele vier, pode sim continuar com ele, mas até hoje eu não ouvi da boca dele, não ouvi nenhuma outra
até mesmo nenhum jornal dizendo que sim, que o Emanuel Pinheiro será candidato à reeleição com essa firmeza, né? Então, o nosso presidente hoje, Neri Geller, tem um raciocínio que eu creio que hoje ainda está cedo para ser debatido sobre isso. E claro, nós vamos, se o prefeito Emanuel Pinheiro for candidato à reeleição, é um outro momento. Então, nós precisamos sentar junto com o prefeito, ver qual que é o plano de ação, né, de 2020, da eleição dele, o que ele será, o que ele vai apresentar para a população. Ele vai apresentar o projeto que ele fez e ele tem um outro plano de trabalho, né, para a próxima eleição dele. Então a gente precisa debater, conversar com o partido e claro, se ele for candidato, nós vamos estar ali junto, conversando, ouvindo e possivelmente tem uma grande tendência a acompanhá-lo, né, assim como tem outros nomes cogitados no município que estão falando que será candidato, mas nada ainda se concretiza, né? Não tem nada firme. Não, esse aqui é candidato, esse outro é candidato. Então, eu acredito que a gente precisa ter cautela, calma e ajudar a gestão ao crescimento para Cuiabá e, na hora certa, o que será debatido para a reeleição do prefeito, ou se o prefeito não for candidato, um outro candidato, a gente vai estar ali na frente junto com os nossos líderes conversando e dialogando para trabalhar um projeto futuro para Cuiabá, ainda melhor. Vereador, só para se ratificar melhor a pergunta, né? E assim, logo que o Neri fez aquela fala, no sentido que de repente seria importante, né, que a capital construísse um nome, né? O deputado Paulo Araújo, vereador que entrou inclusive na legislatura junto com você, sim, né? Saiu numa fala, acho que muito bem clara, dizendo Emanuel, candidato, Emanuel tendo nosso apoio, né? Acho que ele deixou isso muito claro. O próprio Vander Lúcio também, né, que é presidente municipal do PP, deixou muito claro isso. E o Luiz Cláudio, que a gente já recebeu, inclusive aqui no programa, o próprio Paulo Araújo, assim, ratificou, né, que assim, dentro do PP, né, Emanuel definindo por sair à reeleição, eles seriam dentro do partido, né, essas pessoas que vão ali enfatizar que esse apoio deva ser para a reeleição do Emanuel Pinheiro. Então, assim, tentando, né, ser mais direta agora, vereador Vinícius Uguinei seria também um desses quadros de dentro do partido que também fortaleceria e que também, dentro de um projeto de Emanuel reeleição, né, seria uma voz na defesa desse nome, do apoio de Emanuel para as eleições de 2020? A gente está à disposição para poder apoiar, não tem problema nenhum. Agora eu preciso saber se o prefeito será candidato. Agora ajudá-lo a construir igual estou ajudando aqui na nossa Cuiabá, com certeza vou continuar ajudando, vou dia e noite que possível for fazer para poder ajudar. Agora, ele precisa primeiro falar se é candidato para mim ou não. Como que eu vou falar uma coisa que você está me perguntando, se eu nem sei se ele é candidato ou não? Então não tem como eu falar que eu vou lutar. Claro que se dentro de uma possibilidade estarei junto para poder debater e ouvir a proposta para Cuiabá para 2021, né? Dentro de uma ligação junto conosco. Agora, eu preciso primeiro que ele fale para nós se ele é candidato à reeleição. Se ele for candidato, vamos estar trabalhando para que isso, se ele trazer um projeto que seja de interesse para nossa Cuiabá, por que não? Eu acredito que ele tem feito uma gestão muito boa para Cuiabá, trazendo várias inovações, entregando muito resultado, hospital novo em Cuiabá. Então, não tem nenhuma taxativa assim, não, o vereador Vinícius não vai com o Emanuel Pinheiro. Nós sabemos assim, né, que o Diego, mas certeza, acho que está muito claro do posicionamento dele, né, mesmo sendo PP, mas claro. Né? E a gente tem o nosso, mas eu não posso dizer uma coisa se eu nem sei se o prefeito é candidato ou não. Como que eu vou falar? Eu falo aqui uma coisa e chega lá na frente, ele não é candidato e aí? Minha cara vai para onde? Eu fiz até essa fala, né? Porque assim, acho que tanto Paulo Araújo como o próprio Vander Lúcio e também o Luiz Cláudio, né? Eles fizeram uma fala de que talvez o prefeito Emanuel Pinheiro seria um quadro natural para a reeleição, né? Com certeza. Se a gente está dentro da gestão, a possibilidade maior é de acompanhá-lo. Mas eu não posso dizer, eu jamais vou posicionar alguma coisa que eu não tenha 100% de certeza. Isso vocês não vão ouvir de mim nunca, eu não prometo nada do que eu não posso cumprir. Como que eu prometo um apoio para uma pessoa que eu não sei se é candidato? Okay. Se ele for candidato, possivelmente a gente vai estar conversando e dialogando para trabalhar e possivelmente junto, né? Agora, temos que esperar o prefeito Emanuel decidir se ele é ou não candidato. Tá certo.
Antonielli. Vereador, no último dia 10, o site Ponto na Curva divulgou na íntegra o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a questão da verba indenizatória dos vereadores. O parecer é no sentido de que seja mantida, né, a decisão do Tribunal de Justiça, que reduziu de 25 mil para 18 mil a verba indenizatória. Certo. E aí também eles pedem que seja obrigatória a prestação de conta, com notas fiscais e tudo, porque hoje me parece que você pode prestar, mas não precisa apresentar nota, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu queria saber qual é a opinião do senhor com relação a isso. Hoje a verba indenizatória de 18 mil é suficiente para um vereador de Cuiabá, para atender sua base, para fazer um trabalho? O senhor acha que é um valor injusto, é um valor imoral? Qual que é o posicionamento do vereador com relação a esse tema? Primeiro que, na realidade, nós prestamos conta, sim, dentro de um pedido que o próprio, se não me engano, o TCE que fez lá, pedindo, dentro da lei, está especificado, a gente está cumprindo a lei que está em vigor hoje no município, né? Muitas vezes se falam que a gente não presta conta disso ou daquilo, não, mas a gente tem que seguir a lei, não é assim que falam, assim que a gente tem que fazer. E assim, com certeza é um valor que ajuda muito no mandato dos vereadores ali para poder resolver muitas situações que precisam ser resolvidas. E eu acredito que é um valor razoável, que está dentro de um limite, até mesmo porque antigamente ele era um valor maior, né? Ele era um valor de 25 mil e aí foi reduzido para 18, então tem muitas críticas e muitas discussões nesse sentido, e é uma verba indenizatória onde se tem em todo lugar. Se você parar para pensar, Ministério Público, Tribunal de Contas, Prefeitura, todos os lugares têm, né, a verba indenizatória. Então eu creio que é um valor hoje que ajuda e muito, né, no mandato dos vereadores, e para mim eu acho que já está massificado essa discussão lá na nossa Casa de Leis. Elis? Vereador, foi aprovado na Câmara Municipal de Cuiabá o projeto que é o Programa de Integridade, onde ele tem foco para a fiscalização dos contratos, consórcios, convênios, parcerias públicas e privadas com a administração pública aqui do município. Como é que funciona esse projeto? Ele já está na ativa? As pessoas já podem estar acompanhando? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente. Esse foi um dos projetos que nós apresentamos em plenário e, graças a Deus, conseguimos a aprovação dele, né, o sancionado. Levamos lá a comissão da OAB, que trabalha com compliance aqui no nosso estado, apresentamos para o prefeito, mostramos a necessidade de que pudesse ser implantado isso no nosso município. E graças a Deus conseguimos a aprovação, né, unânime dos vereadores. Depois o prefeito nos mandou com um veto razoável, que foi conversado, debatido, que seria derrubado. Ele disse, de primeira mão, disse que não teria problema, que ele achava mesmo que precisaria ser derrubado o veto, e foi aprovado na íntegra o projeto. Projeto que vem, né, de nível nacional já. Hoje o governo federal já tem ali um decreto, a pessoa pode, o prefeito pode, tanto se ele quiser, fazer um baixo do decreto e já começar a aplicar, mas conseguimos a aprovação. Isso foi muito, muito importante para a nossa capital. E muitos empresários nos elogiaram, alguns ficaram meio sem entender, saber o que é, mas nada mais é que um programa de integridade onde vai cuidar da empresa e também cuidar do município, né? Então ele vai ter ali, a empresa não pode ter nenhum tipo de vínculo negativo com a prefeitura, então a empresa precisa estar limpa para poder prestar o serviço à Prefeitura Municipal de Cuiabá, e tem que ter o programa de integridade instalado dentro dela, e para poder acompanhar todo o processo, né? Permitindo que o empresário tenha tranquilidade, que o Poder Executivo tenha tranquilidade para poder fazer a contratação com o município. A gente vai ter que, né? A gente vai fazer mais um breve intervalo, né? E já a gente retoma aí com o programa Emparedado. Você que está nos acompanhando, continue aí nas redes sociais, aqui no canal 19.1 TV Gazeta. Hoje estamos entrevistando aqui o vereador Vinícius Ugnei, do PP. Até daqui a pouco, a gente já retorna com o terceiro bloco.
estava estudando para concurso e aí eu fui até uma psiquiatra e aí foi quando eu acabei descobrindo a dislexia. Compreender coisas que são simples para aqueles que não têm dislexia, para eles é um sacrifício muito grande. Quando eu comecei a investigar o porquê que a minha filha não conseguia ler e escrever, que eu cheguei até a Associação Brasileira em São Paulo, aí eu descobri o que era dislexia. Nós recebemos um pedido da Assembleia Legislativa solicitando que nós contemplássemos no edital o atendimento especial das pessoas com dislexia. Foi graças ao olhar dessa Casa de Leis aqui no Mato Grosso que o nosso trabalho realmente se concretizou. O Natal Mágico finalmente chegou ao Shopping Popular. Com isso, você também poderá aproveitar a magia natalina. Venha para o Shopping Popular, aqui você encontra celular, fone de ouvido, acessórios para celular e muito mais. Shopping Popular, todo mundo gosta. Onde o senhor encontra um vereador? No gabinete. Na Câmara? Lá no bairro mesmo. E você aí, sabe? Se liga, cidadão! Os vereadores são os políticos mais próximos da gente e você pode vir à Câmara acompanhar o trabalho deles durante as sessões ordinárias, solenes e também nas audiências públicas. Dê uma olhadinha na programação no site e venha conferir de perto o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá. Você presente. Você não se lembra da sua primeira casa. Tudo bem, fazemos a segunda ser inesquecível. Ávida Construtora. Assim como a deusa da justiça, a imparcialidade é a nossa pauta. Liberdade de expressão, levando informação e conhecimento dos fatos, voltada à comunidade jurídica. Ponto na Curva, o portal que é referência em notícias jurídicas em Mato Grosso. Notícias em primeira mão e com documentos na íntegra, só no Ponto na Curva. Panorama de diversos ramos do direito, entrevistas, opiniões e coberturas de julgamentos de repercussão, além de petições iniciais, denúncias, pareceres, sentenças, recursos, acórdãos e outros inerentes ao mundo jurídico. pontonacurva.com.br, o seu portal de notícias jurídicas. Acesse e fique conectado com a verdade. O governo restaura a rodovia de Campo Verde a Jaciara. Estamos consertando nosso estado. Olá amigos, eu sou o Crispim Neto e tenho um encontro marcado com vocês de segunda a sexta-feira ao 12h10, trazendo tudo o que acontece no estado, no Brasil e no mundo. Jornalismo com credibilidade, responsabilidade e imparcialidade você encontra aqui. Jornal da Gazeta MT, de segunda a sexta-feira, 12h10, na TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta aí com o terceiro e último bloco do programa Emparedado e recebendo hoje o vereador Vinícius Ugnei, que é vereador pelo PP. Vereador, já que a gente está falando um pouco de incerteza, né? Será que Emanuel é candidato ou não é? Vamos falar de uma coisa que parece que agora é mais certeira, né? Nós tivemos aí na semana passada a confirmação de que a senadora Selma Arruda, né? Inclusive foi a primeira colocada nas eleições, né? Para Senado, né? Agora em 2018, que ela foi aí, né, ratificou-se, né, a condenação dela por Caixa 2 e, consequentemente, essa cassação, né, abre aí agora a possibilidade, logo após o acórdão, né, ser publicado, de que tenha que aí se realizar uma eleição em 3 meses, né. Então, assim, parece que essa talvez seja uma coisa um pouco mais certa. A gente tem um quadro, né, de que há aí uma possibilidade, né, assim, acho que certa, né, Antonielli, você que é do Judiciário, de que a gente deva ter aí, pelos próximos meses, uma nova eleição para o Senado. E aí a gente estava aqui falando do PP, né, o PP tem,
deputado federal, PP tem deputado estadual, PP tem ex-senador, ex-governador, que foi aí, né, Blairo Maggi. Aqui na capital, né, que eu acho que onde a Selma também teve uma musculatura maior de votos, o PP tem aí, né, hoje 4 vereadores, tem também uma musculatura de base, acho que muito grande. Então, assim, como é que o senhor avalia aí essas eleições, né, para o Senado? Acho que essa é uma eleição certa que deva acontecer. Nas últimas eleições nós tivemos 11 candidatos a Senado. Há quem diga que talvez já tenha 14 candidatos ao Senado. Mas, assim, é inevitável não falar do PP, né? É um dos partidos que tem maior musculatura em Cuiabá. Teve um ex-governador e ex-senador que é Blairo Maggi. Né, até essa semana, acho que nesse final de semana saiu alguma coisa, Blairo Maggi começa suas articulações, né, reuniões políticas. Então, assim, como é que está aí o PP já pensando, né, nessas eleições que talvez são mais certas aí do que a que vai acontecer aí em outubro de 2020? Só pegando um gancho, vereador, na pergunta da Cris, o Blairo chegou a anunciar que ele poderia sair do partido para poder as pessoas acreditarem que ele não é candidato. Não sei se ele já colocou isso no partido, como é que tá, só para aproveitando essa... Porque o PP pode até perder um nome aí, né? Porque é um nome forte, querendo ou não, tem impacto em outras candidaturas, mesmo ele não sendo. Daí é só nesse sentido. Até porque entra a questão do agro, né? Assim, muitos se falam que essa vaga pode vir a ser ocupada pelo agro, né? A gente teve aí o Fávaro, que fecha na 3ª colocação, não consegue, né, Antônia? Ele assume isso, né? Por ficar em 3º colocado, tem que entrar num outro pleito. E aí a gente tem a figura do Blairo Maggi, né? As pessoas falam, mas e aí, a gente vai ter 2 candidatos do agro, né? É o Blairo Maggi, como que o PP está nisso, como o PP está avaliando? Olha, primeiro, deixa eu aqui registrar o meu abraço ao meu colega e vereador por Cuiabá, Juca do Guaraná. Um abraço, vereador Juca. E também quero registrar o meu abraço e o meu beijo carinhoso à minha querida esposa, que me ajuda e me acompanha, né, e vê o nosso trabalho e que fica em casa, às vezes, até esperando a gente até tarde chegar. Então fica aqui o registro e o meu beijo para ela também. E dizer, uma coisa é certa, Cristiane, Antonielli e Elisângela, o vereador Vinícius não é candidato a senador. Primeiro porque eu não tenho idade, né? E aí a gente tem um pleito já para disputar no ano que vem. Mas brincadeiras à parte, o nosso partido tem grandes nomes que podem vir a disputar aí essa vaga que se abriu. Né? Nós temos aí o ex-ministro Blairo Maggi, que já se posiciona, que não quer entrar novamente na política. Né? Nós temos aí o Nery Geller, que também é um grande nome, né? Foi um ex-ministro, já tem um know-how muito grande que pode estar ajudando e muito lá no Senado, né? O nosso estado. E eu tenho certeza, temos a Margarete Buzetti, que é uma grande empresária, mulher, que pode estar trabalhando, né, uma vaga também. Temos várias pessoas, nosso deputado Paulo Araújo, que também tem um know-how de experiência e pode estar ajudando. Nós vamos primeiramente discutir isso dentro do partido, ver quem real vai ser candidato. Eu creio que o agro deve sim trabalhar para fazer um nome só e aí sim nas 2 suplências fazer uma composição com os partidos agregados para poder somar e ter a vitória de um senador do agronegócio. Então eu creio que vai ter várias conversas, então temos vários candidatos aí já pleiteando, né, lançando candidatura e o partido está à disposição, temos nomes para oferecer à população mato-grossense e claro, vamos debater muito, né, nesse momento que vem oportunizar novamente Mato Grosso com essa vaga, né, que perde a senadora Selma, mas com certeza não deixará vaga uma outra pessoa que vai poder trabalhar e muito pelo nosso estado aqui. Vereador, só um registro, né? Assim, o senhor citou assim, vários quadros, né, do PP que seriam bons nomes, né, para se colocar à disposição para serem candidatos ao Senado. Mas dentro do PP, desses quadros já citados, já teve algum que já sinalizou que gostaria de ser candidato pelo partido ao Senado? Não. Até o primeiro momento eu não estou sabendo de nenhum nome que o partido se propôs a lançar ainda não. Neste momento ainda não tivemos nenhuma conversa nesse sentido. Houve-se muito burburos, né? Na política a gente sabe as entrelinhas, né? Mas ninguém nos posicionou dizendo que
que poderia ser candidato ao Senado, ninguém nos procurou e disse nada nesse sentido, né? Mas eu creio, e estou dizendo aqui em nome do Partido Progressista, as pessoas que hoje compõem, né, o grupo político do PP no nosso estado, que temos nomes bons a oferecer à população mato-grossense para poder estar ajudando o nosso estado lá no Senado Federal. Antonielli. Vereador, o Tribunal de Contas tem tido uma atuação assim, muito incisiva com relação ao Poder Executivo. Cuiabá não está fora disso. Assim, tem, às vezes, recebido algumas críticas, que tem tomado algumas decisões, inclusive, que seriam de competência do Poder Judiciário até. E em Cuiabá, um caso assim, que a gente mais acompanhou foi a questão do hospital do municipal, o HMC, né, Hospital Municipal de Cuiabá. Inclusive, atrasou um pouco a questão da entrega e tem algumas atuações dentro da Câmara de Cuiabá também. Eu queria saber como é que a senhora avalia essa atuação do TCE, acha que às vezes extrapola os limites ou tem feito isso para garantir mesmo que os recursos não sejam, né, parar para os ralos? Como é que o senhor vê essa atuação do Tribunal de Contas hoje? Eu acredito que eles tentam intervir para poder ajudar o nosso estado, nosso município, né, a Prefeitura de Cuiabá, mas assim, cada um no seu quadrado, né? O Poder Legislativo tem autonomia, o Poder Executivo tem as suas autonomias e o Judiciário também tem as autonomias deles. Mas eu acredito que eles têm feito essas pressões, vamos dizer assim, para poder ajudar a nossa população que tanto sofre e vem sofrendo com a saúde pública no nosso município, no nosso estado e no Brasil todo, né? Então, esses apertos que o TCE vem dando o Tribunal de Contas, desculpe, vem dando no Executivo, no Legislativo, é para que a gente possa ficar mais atento, né? O Poder Executivo fazer ali o seu papel e executar as melhorias que precisam na saúde pública, que é o maior gargalo de qualquer gestão do nosso município, do nosso estado e do Brasil, que o maior gargalo é esse, a saúde. Nós podemos fazer o que for para a saúde, mas sempre vai ter que fazer mais um pouco. Então, eu acredito que eles vêm para ajudar, sim. Feliz. Vereador, o CDL apontou que no último trimestre a gente já teve aqui na nossa capital uma queda aí no índice de desemprego. A gente ficou aí no percentual de 12,7% e nós observamos que o senhor tem um projeto de lei que é voltado para as escolas do município na questão do desenvolvimento de empreendedorismo através do SEBRAE. E também voltado para as escolas, um projeto ambiental que já está ativo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Legal ter lembrado. Primeiramente do projeto do empreendedorismo, foi um projeto que eu recebi o senhor Roberto, lá do SEBRAE, na época eu era secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, e lá ele nos mostrou um projeto de empreendedorismo nas escolas. E aí eu fiquei muito emocionado com o projeto, muito legal, até porque eu sou formado em empreendedorismo, eu acredito no empreendedorismo para poder salvar aí as necessidades das pessoas, né? Elas têm essa saída de geração de emprego, geração de renda do próprio município de Cuiabá. E aí logo eu já levei, na época era a professora Mabel, era a secretária de educação do município. Conversei com ela, mostrei para ela o projeto e assim que eu voltei para a Câmara Municipal de Cuiabá, a primeira coisa que foi feito e que eu fiz foi fazer o projeto de lei para que isso virasse lei no município de Cuiabá, para que pudesse entrar ali um extracurricular nas escolas do nosso município, um programa de empreendedorismo. E graças a Deus o nosso secretário amigo Alex conseguiu implementar esse projeto de lei que a gente apresentou na Câmara e hoje já é resultado. Estive acompanhando de perto as crianças, teve uma feira dos empreendedores dos colégios, eu acompanhei de perto, fui ver como que estava a atuação do projeto. Você vê a empolgação das crianças já desde cedo, fazendo brinquedos com recicláveis e vendendo, outros fizeram doces para vender, inclusive eu comi um brigadeiro muito gostoso lá da criançada. Então você vê o engajamento dessas crianças que desde cedo já estão aprendendo empreendedorismo, né? Empreendedorismo abrange várias partes, dentro de casa, dentro de você cuidar do seu próprio dinheiro e também fazer o empreendedorismo para poder fazer a sua vida ali cada vez melhor.
E também um outro projeto muito legal que a gente apresentou e hoje já é lei no município de Cuiabá, é o projeto da coleta de óleo nas escolas. Esse projeto ele vem de encontro com a necessidade do nosso meio ambiente, primeiramente, né, que as crianças mantenham o engajamento. A gente tem uma parceria com a Teoria Verde, uma associação de meio ambiente que está também à frente desse projeto, conversando com os professores. Nós tivemos na semana passada a reunião com 8 escolas que irão acatar esse projeto, né, primeiro, são 8 escolas que começarão a desenvolver esse projeto no ano de 2020, e ele tem um tchanzinho que é tudo que a escola conseguir arrecadar de óleo e a Teoria Verde fazendo ali o programa de incentivo, conversando com os alunos, explicando, eles têm uma empresa que recolhem o óleo, transformam o óleo e vendem o óleo. 20% do recurso que esse óleo vier a trazer de lucro é destinado de volta para a escola. Então as crianças, as escolas terão um engajamento não só ambiental, mas também com a contrapartida dessas pessoas, as empresas que irão recolher, devolvendo 20% do lucro do óleo para as escolas, para poder ali fazer um reparo ou até mesmo fazer uma gincana com os alunos. Aí vai de cada escola o que ela vai precisar naquele momento. Vereador, eu quero continuar ainda na questão política, né? A gente tem hoje uma oposição que ela não só vem sendo dura dentro da Câmara, acho que com o prefeito, mas muitas vezes com aqueles que votam, né, com aquilo que é projeto da prefeitura. Até nós tivemos a votação com relação à cobrança da taxa do Uber, né? E essa votação, inclusive, foi depois filmada, né, ali pelo Diego, pelo Velaton, né, expondo os vereadores, né, filmando os vereadores dentro da Câmara, né, que estavam votando contra o povo, enfim. E aí a gente percebe, né, que hoje, antes de você ler aí alguma notícia, né, oficial sobre a Câmara, até do próprio site, as redes sociais, principalmente desses vereadores da oposição, eles já estão ali mais ou menos fazendo um resumo do que foi o dia. E geralmente, assim, atacando, né, aqueles que acabam sendo da base, né. Me parece que até dessa vez, assim, os vereadores ficaram incomodados com isso, porque você expõe, faz uma exposição, às vezes até desnecessária, né, e aí eu queria perguntar para você nesse sentido, né, o que você pensa hoje, né, dessa regulação da rede social agora dentro da Câmara, né, porque assim não basta você ter ali a filmagem oficial da sessão, né, que é explícita, as sessões são abertas, inclusive ao público, mas a gente tem colegas, no caso vocês têm colegas dentro da casa que fazem essas filmagens o tempo inteiro, ou seja, que alardeiam isso de alguma forma nas redes sociais. E aí já pergunto para o vereador Vinícius, né, como que é a relação do vereador com esse corpo de vereadores que tem ali, né, porque até, né, retificando aquilo que o Antonielli disse, né, assim, essa coisa de casos horrores, acho que a gente precisa realmente quebrar isso, né, é um poder, é importante, representa a nossa capital, eu acho que isso depende, inclusive, muito dos quadros que ali estão, né? Mas a gente percebeu que realmente tivemos aí uma série de escândalos esse ano, enfrentamentos, eu diria até que mais enfrentamentos entre os próprios vereadores em si do que necessariamente com a estrutura executiva. Então, como que o senhor avalia isso, né? Essa filmagem aí, né, dos colegas, nessa exposição, né, de TV, ou seja, pelas redes sociais, a forma como isso é colocado, como que é a sua relação com os vereadores como um todo e principalmente com esses que declaradamente fazem oposição e muitas vezes acabam sendo contra a ampla maioria dos projetos apenas por deixar aí esse posicionamento de serem contrários? Olha, eu sou muito tranquilo, converso com todos, tenho um bom diálogo com todos, graças a Deus não tive embate nenhum com nenhum vereador da oposição, da situação. Sempre que a gente pode, a gente tenta ajudar de alguma forma, tanto é que eu já votei projeto de vereadores da oposição, voto projeto de vereadores da situação. Eu acho que o que é importante é o diálogo dos vereadores e eu acredito que quando tem um projeto que seja de vereador da base ou da oposição, a gente precisa avaliar e votar com a própria consciência. Se ele é um projeto bom, por que não votar? Esses dias mesmo eu votei um projeto do vereador que está licenciado, o vereador Gilberto, um projeto muito bacana na parte da educação e votei a favor para que o projeto pudesse ser implementado no município de Cuiabá.
não foi aprovado, mas a gente entende e respeita a opinião de cada um. Essa questão de filmagem, eu particularmente não vejo, para mim não me afeta em nada, porque eu também tenho o meu Instagram, também tenho o meu Facebook, minhas redes sociais, e os meus eleitores, meus amigos, a população cuiabana nos acompanha e também vê o meu desempenho, filmo também dentro do plenário, mas do meu modo, né? Tem cada um no seu modo, cada um na sua forma de agir dentro do parlamento. Então eu acredito que para mim não afeta em nada. Se a gente votar, e já apareceu meu nome em algumas votações, claro, já apareceu, e assim, para mim é tranquilo, eu não tenho, o que eu preciso responder à minha população, eu tenho as minhas redes sociais. Se eu achar que é um momento de falar alguma coisa sobre, postaram eu falando, porque votei em X projeto e achei, a oposição acha errado e colocou a gente lá. Bacana, vamos avaliar, e aí se eu precisar retribuir, complementar isso para os meus eleitores, explicando por que eu votei, eu vou usar a minha rede social e vou explicar. Mas para mim não me afeta em nada, eu sou jovem, sou dessa geração de internet, então a gente precisa usar sim essa ferramenta, mostrar o seu dia a dia. As pessoas gostam de acompanhar o dia a dia da gente, gostam de ver o nosso desempenho no legislativo, e vou sempre compartilhar os meus feitos pelo município de Cuiabá. Mas o senhor acha que é salutar para casa, assim, por exemplo, nesse caso da cobrança do Uber, né? O senhor foi um dos que apareceu ali nos vídeos do Velaton e do Diego, né? Fazendo aí críticas. E aí, assim, naquele momento que isso vai para a rede social, né? Ali você não tem o contraponto, pelo menos na rede dele, para poder, né, ponderar sobre isso. Então, assim, eu pergunto, ainda que eu compreenda, você tem suas redes sociais, também acho que trazendo aí o seu trabalho, mas como que você vê esse fato, né? Ou seja, é uma exposição na rede social de outros, né? De vereadores que não votam necessariamente como eles concordam. Será que isso é salutar para o processo de relações dentro da Câmara? Olha, a gente precisa, a população cuiabana, a população mato-grossense, quem assiste às redes sociais, precisa estar atento e talvez acompanhar, às vezes, o vereador e acompanhar os outros vereadores também, né? Porque nem sempre o que se vê é verdade, né? Hoje em dia tem muito fake news, as pessoas usando de má fé algo tão simples, né? Que é uma posição que o vereador teve naquele momento. E aí, às vezes, usa de má fé. Para mim, particularmente, eu sou muito tranquilo quanto a isso, não vou deixar de sair na rua por conta disso, não vou sempre andar com a cabeça erguida. E claro, toda vez que a gente vê alguma postagem, a gente conversa com o vereador e fala, poxa, não precisa, né, expor a gente sabe que as sessões são abertas, passa na TV Câmara, passa no Facebook, né? Então, e a gente está ali para isso, nós fomos eleitos para poder legislar e não pode ter medo, né, do enfrentamento, você não pode ter medo de aparecer em público. Ou por as pessoas fazendo um fake news ou não, mas você não pode ter medo. E tanto é que aí a gente precisa, se caso for algo grave que esteja mentindo para a população, aí a gente utiliza os nossos meios de comunicação para informar a realidade, que não foi isso, foi aquilo. Com tranquilidade, serenidade, sempre vou cumprir o meu dever lá dentro da Câmara Municipal de Cuiabá. Ok, vereadora, a gente chegou aí ao final do programa Emparedado, né? Vou deixar aí alguns minutinhos só para que você faça suas considerações finais, né? Possa aí também, né, deixar o seu aviso de final de ano, né? Deixar aí um registro de final de ano. Passou rápido, né? Passou rápido. E olha que tem mais pergunta aqui, tem mais para Antonielli ali, tem mais para Elisa ali, mas não vai faltar oportunidade para você voltar aí conosco, de repente, no ano que vem. E aí, já falando, acho que com mais certezas, né, sobre o quadro de 2020, né? Espero recebê-lo aqui agora, da próxima vez, já com um quadro mais formado aí de candidatos, né? Porque as especulações são muitas, né? Com certeza. A política é isso, é especulação, né? Conversas e conversas, né? A política é a forma de diálogo, né? Então, a gente precisa estar sempre conversando e dialogando e conjecturando situações futuras. Mas eu quero agradecer, né, a oportunidade, relembrar também de alguns feitos rapidamente, por exemplo,
Nós padronizamos as feiras livres em Cuiabá, foi entregue agora na feira do CPA2 toda a padronização, conseguimos aí via emenda parlamentar de minha autoria, jalecos, carachá, conseguimos entregar toda a reestruturação da feira do CPA2, né? Tivemos aí apoio do Nilson Leitão, o apoio do Ezequiel Fonseca, na época eram deputados, mandaram emendas para comprarmos 12 microtratores para Cuiabá, que já está sendo finalizada a licitação e vão ser entregues aos nossos pequenos produtores e tantas outras coisas que eu quero deixar aqui aberto. O meu canal de redes sociais é o Vinícius Ugnei, meu telefone é 99209-4191. As pessoas que tiverem interesse em conversar, meu gabinete sempre vai estar aberto à população cuiabana e quero desejar a vocês, muito obrigado primeiramente a oportunidade de desejar a vocês 3 meninas, se assim me permitem, um bom Natal, que um 2020 abençoado para todos nós e a todos que nos acompanharam e ouviram o nosso bate-papo aqui. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo também. Vereador, muito obrigado pela sua presença. É sério quando eu disse que eu vou te chamar aí para o ano que vem para já falar de forma mais assertiva sobre o pleito de 2020, né? Acho que é importante a gente ir deixando esses quadros mais, né, apertados, até porque tem uma variável importante que são as eleições proporcionais, né? Essas não carecem de coligação mais, né? Isso. E daí, quem sabe, no ano que vem a gente até fala um pouco melhor sobre como que está sendo aí esquadrinhado, uma possível chapa do PP, o que está acontecendo. Mas a gente deixa isso para o ano que vem, já fica o convite. Agradeço a Antonielli, que é aí do nosso quadro, né? Todas as segundas-feiras aqui na TV Gazeta, e agradeço também a Elis, né? Elis que está passando também agora a compor a nossa equipe. Mais uma vez, seja bem-vinda e obrigada pela presença. E para você que está em casa, a gente finaliza então agora o programa Emparedado. Acompanhe-nos na segunda-feira que vem, a gente ainda vai estar com o último programa, né? O programa para encerrar aí esse ano de 2019. E aí a gente espera que vocês continuem na audiência para que a gente possa aí continuar emparedando e trazendo aí informações para a população e para todos aqueles, né, que querem entender um pouco do poder público de uma maneira geral. Tenham todos uma boa noite e obrigada pela audiência.